Boa noite, meus irmãos. Em primeiro lugar, quero agradecer o honroso convite que me foi feito por essa casinha de amor, uma casinha de preces, de luz, uma casa de acolhimento, a nossa casinha Eulália Nogueira. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que nos auxiliam nessa caminhada, rogando ao Pai bondoso a permissão e o amparo para esse ato sublime que vamos realizar nesse instante, a prática do Evangelho. Senhor, aqui nos encontramos mais uma vez, ajoelhados aos teus pés, pedindo a permissão e amparo, Senhor, para que possamos realizar esse ato sublime, olhar para o teu Evangelho de luz que mandastes à terra, Pai bondoso, rogando aos bons amigos espirituais, ao mentor espiritual da casinha, Eulália Nogueira, para que nos auxilie, nos ampare, nos intua nesse momento, para que possamos discorrer sobre essas lições preciosas que irão iluminar nossos caminhos, apacentar, nos deixar em harmonia com o cosmos. Obrigado, Pai bondoso, e que assim seja. Meus queridos irmãos, o texto que vamos discorrer hoje trata-se do capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. No seu item 5º, dai a César o que é de César. Então os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos, com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta e, deixando-o, se retiraram. São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. São Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formava para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou de não pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam exercitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Ver a introdução, artigo Publicanos. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular. Este princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros, como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda a violação dos seus interesses,
prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Estas as palavras contidas no Evangelho de Jesus, das quais passamos a fazer uma pequena, breve reflexão. Meus queridos irmãos, todo o ensinamento do Evangelho é um roteiro de luz, é um roteiro seguro, onde todos devemos beber desta água e comer deste pão, um verdadeiro banquete celestial. Nos reportamos então, meus queridos irmãos, ao Evangelho anotado por Mateus, onde nos diz Jesus, na lição preciosa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A evidência toda é que os judeus, naquela época, não compreendiam, não entendiam o mandamento maior, os ensinamentos que Jesus trazia. Tratavam das coisas externas, tratavam dos interesses, não tratavam os judeus das necessidades, estas ligadas no plano vertical de toda a humanidade, que é o caminho da luz, o caminho para Deus. Então, em vez de buscar a subida, o caminho vertical, o caminho das virtudes, transitavam eles no caminho horizontal, como nós transitamos aqui na Terra, no caminho horizontal dos interesses, das particularidades, das questões sociais, das questões estritamente materiais, nos envolvendo com isso, numa encarnação, em duas, em três, em várias reencarnações, a tratar dos interesses materiais, puramente materiais, como se estes fossem os únicos, esquecendo-nos de que viemos aqui para nos reformar, para burilar todas as nossas imperfeições, resgatarmos nossos débitos e evoluir. Por isso, então, naquela época, há 2000 anos atrás, os judeus, como toda a humanidade, caminhava, com raras exceções, no caminho horizontal, sem aperceber-se, sem dar-se conta de que o caminho espiritual, o caminho vertical, que nos leva à luz, é a essencialidade. Somos um espírito e um corpo. Não um corpo num espírito, mas um espírito num corpo, temporariamente. Então, meus queridos irmãos, primeiro as coisas de Deus. Primeiro as leis divinas, às quais estamos submetidos. E o Evangelho é claro: submissão, resignação, cumprimento primeiro das leis divinas. Servimos-nos nesse instante para complementação do nosso pensamento, da nossa reflexão, de uma mensagem vinda na obra Educação com Jesus, a conquista do Reino de Deus, editada pela Fergues, editora. A página 217, vamos encontrar a lição preciosa que nos diz: no que tange a prática das virtudes, a orientação de Jesus é uma condição imprescindível para que possamos alcançar a prática plena das virtudes. Fiel no muito, é fundamental começar o exercício gradualmente,
fiel no pouco. Esse exercício acontecerá em 3 fases consecutivas. Ter a certeza de que somos seres essenciais, criaturas divinas. As virtudes existem latentes em nós, da mesma forma que as leis divinas. São como pequenas sementes divinas, aguardando que as cultivemos. Acolhimento amoroso dos sentimentos do ego, que representam apenas a ausência do exercício das virtudes, de modo que não haja uma autorrejeição decorrente das nossas tendências egóicas. A esse respeito, temos outra orientação do Cristo na parábola da conciliação com os adversários, em Mateus. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, meus irmãos, ter a certeza de que somos seres essenciais, criaturas divinas, importa nos reportarmos a outro ensinamento de Jesus, a afirmação de Jesus. Sois o sal da terra, sois a luz do mundo, a cada um de nós. A certeza de que somos essa essência divina, mas também de que ainda somos aprendizes do Mestre, nos coloca numa situação subalterna, a fim de que nos humilhemos, a fim de que nós compreendamos o Evangelho na sua grandeza maior, para que não estejamos e nem queiramos estar além da reflexão profunda que se extrai do Evangelho. Apenas aprendizes, seres imperfeitos, mas que nem por isso deixamos de ser úteis, deixamos de ter a nossa missão aqui na Terra. E nesses momentos que passamos de transição, possamos compreender que essa tempestade é a colheita daquilo que semeamos, meus queridos irmãos. Estejamos firmes. É o momento do testemunho, trabalhadores da última hora que somos. Por misericórdia divina, Jesus, Deus nosso Pai, nos deu esta encarnação para que presenciássemos tudo isso, testemunhando o ato do que foi, do que fomos, do que somos e do que seremos, e da nossa pequenez. Estamos enclausurados, sim, mas não pela pandemia, não pelo vírus, mas pelas nossas imperfeições, que ainda são tantas. E que para isso estamos aqui, para trabalhar o nosso egoísmo, as nossas imperfeições todas, a nossa indiferença para com todos os nossos irmãos. Aprendermos a nos amarmos uns aos outros, indistintamente. Foi para isso que viemos. Estamos comprometidos, as espíritas, com nossa missão. Estamos comprometidos, sabemos todos, desde antes do nosso nascimento, da nossa reencarnação. Formamos uma aliança com Jesus, que ainda não cumprimos com os nossos deveres, com a nossa missão espiritual. Espíritas, amai-vos, instruí-vos. A lição de Jesus permanece viva em nós. Que possamos, desses momentos em que estamos reclusos, materialmente e espiritualmente nos libertando das amarras, extrair desta lição preciosa que vivemos hoje o nosso futuro glorioso de amanhã.
A luz nos espera, queridos irmãos. Caminhamos juntos, de mãos dadas. Que assim seja. Elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, ao mentor espiritual da casa, que nos permite fazermos essas reflexões para agradecer. Agradecer, Pai bondoso, rogando pela humanidade que sofre, quer no mundo material, quer no mundo espiritual. A relação é recíproca, a relação é contínua, sabemos, Pai bondoso. Ajuda-nos a construir um mundo melhor, Senhor, a trabalhar nossas imperfeições, a resgatar nossos débitos. Permite-nos, Pai bondoso, pedir-te perdão pelos nossos equívocos, que são tantos, os do presente e os do passado. Mas concede-nos, Senhor, por tua misericórdia, o ânimo de trabalhar pelo próximo, desinteressadamente, nesta seara de luz que abraçamos, Senhor. Rogamos por toda a humanidade que sofre, aos doentes nos hospitais, que em cada leito um bálsamo de luz banhe os nossos irmãos em sofrimento, Senhor, retirando-lhes as aflições, as angústias, as ansiedades, dando-lhes a certeza de um porvir melhor, para que dilate-se a sua fé, para que esperança reine em cada coração sofrido, Senhor. Aqueles irmãos dos lares, enfermos, depressivos, com tendências suicidas, para que abandonem essa ideia, Senhor, do personalismo, essa ideia enganosa que leva à destruição, sabendo-se que somos espíritos imortais, Senhor. Ó Pai bondoso, te rogamos nesse instante um bálsamo de luz sobre aqueles irmãos que entraram em conflito com as leis sociais, se encontram nos presídios, nas penitenciárias, para que sejam diluídos os miasmas deletérios que sobre eles advêm, retirando-lhes as perturbações espirituais de toda ordem, Senhor, aliviando as suas dores, as suas aflições, dando-lhes o entendimento, a esperança e a luz de um amanhã melhor, Senhor. Aos menores em conflito com a lei, que cumpre dolorosa expiação, contidos nas casas em que o Estado prepara, para que eles possam refletir, possam pensar e possam aprender e mudar o rumo das suas condutas, dos seus comportamentos. Ó Senhor, tanta dor, tanto sofrimento na humanidade, por descumprir tua lei, Senhor. Perdoa, Senhor. Eles também não sabem o que fazem. Oportuniza-lhes, Senhor, o momento da reparação, que possam reparar suas faltas, que possam retornar ao caminho da luz, Senhor, nossos queridos irmãos, que temos certeza que sairão dessa situação, porque a tua misericórdia é infinita para com os teus filhos amados. Oramos pelos doentes, pelos anciãos, os velhinhos nos asilos, os doentes mentais, todos eles, Senhor, possam receber tua visita, teu carinho, que o teu amor banhe cada coração sofrido, Pai. Oramos por aqueles que se encontram
desesperançados pelas ruas, dormindo nos prédios abandonados, nas sarjetas, com fome, com frio, abandonados dos seus familiares, abandonados de si mesmos, dormindo nas matas. Recebam, Senhor, um bálsamo de luz, de esperança. Possam eles lembrar-se de seu anjo da guarda, consultarem-se. Possam eles receber a luz do teu infinito amor e voltarem ao caminho do bem, ao caminho da paz, da harmonia. Senhor, oramos por toda a humanidade, por todos os enfermos do corpo e do espírito, Senhor. Possamos despertar, possamos acordar nas clarinadas desse novo amanhã da renovação, de um mundo novo que descortina, Senhor. Na certeza de que sairemos desta pandemia melhores, diferentes, que possamos fazer a diferença na fraternidade, no amor ao próximo, na mansidão, na simplicidade, Senhor. Nos reconhecendo verdadeiros aprendizes do teu Evangelho. Que a tua paz, que o teu amor permaneça conosco, hoje e sempre. Fluidifica, Senhor, por teus mensageiros de luz, as águas que aguardam esse instante. Possam eles colocar nessas águas toda a medicação que necessitamos, sabendo das necessidades, que são tantas, necessidades do espírito imperfeito, em evolução, Senhor, teus filhos amados, para que possamos nos curar de todas as enfermidades da alma. E sabemos que as possibilidades são imensas, mas que maior é a tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. Ergue-nos, Senhor, das tristezas, do desânimo, do desamor, da indiferença, do orgulho, do egoísmo, do perfeccionismo, da acomodação, do ócio. E entrega-nos, Senhor, a charrua, ao arado, que a terra está pronta há muito tempo. Obrigado, Pai amado. Que assim seja.